Olá, meu nome é Malu Martins, eu faço faculdade de dança em Curitiba e eu também faço balé clássico, estou no meu último ano de formação nessa dança. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre uma coisa que sempre me perguntam quando eu falo que eu sou bailarina. A sapatilha de ponta. Para falar um pouco desse nosso instrumento, eu preciso contar a história do balé, só bem rapidinho, para vocês perceberem por que ela surgiu. O balé começou nas cortes italianas, então era uma dança que todo mundo da corte dentro do palácio, os súditos do rei, dançavam. Então, eles dançavam de sapatinhos baixos, sapatinhos com pequenos saltos para dançar. Quando o balé chegou à França, graças ao rei Luís XIV, ele se tornou uma modalidade muito mais espetacular. Então, no sentido de espetáculo mesmo, o balé se tornou uma forma de arte que acontecia em palcos, que acontecia para grandes grupos. Graças a esse rei, surgiram as primeiras escolas de balé, que de fato criaram um código para essa dança. E até então, os sapatos utilizados para dançar eram esses sapatos de salto. Em 1730, Marie Camargo, a bailarina do Ballet da Ópera de Paris, trouxe uma inovação para que ela pudesse fazer mais saltos, mais giros, trabalhar as pernas mais rápido, que foi testar tirar esse salto desse sapato. Então aquilo, vamos dizer que foi o início da sapatilha de meia ponta. Muito provavelmente ela era diferente dessa, mas hoje em dia é essa que nós usamos. Um pouco mais para frente, no fim do século XVIII, 1780, por aí, começa a se tornar bem forte um movimento artístico na Europa chamado romantismo, que trazia uma outra estética. O que isso quer dizer? Quer dizer que a moda, digamos assim, na arte, começou a olhar para um outro lado. Agora, essa nova moda, esse novo movimento artístico trouxe algumas características que nos ajudam a entender o porquê que a sapatilha de ponta começou a aparecer. Essa estética, primeiro, ela considera que a emoção é o ponto alto das obras de arte, não tanto a razão nem o equilíbrio. Esse movimento também bebe muito de fontes como os heróis medievais, os cenários medievais, as florestas, os cemitérios, os fantasmas, o místico. Uma coisa importantíssima é que surge a ideia da mulher ideal. Essa mulher que não é nem de carne, é uma mulher etérea. O que eu quero dizer com isso? É uma mulher que você não consegue encostar, ela é aquele sonho, aquele espírito mesmo, aquela sensação dessa luz branca. É isso que surgiu naquele momento, esse ideal romântico da mulher. Assim, nas histórias que começaram a ser narradas no balé do romantismo, as mulheres eram ninfas, fadas, espectros. Elas eram criaturas místicas que não se podia segurar nas mãos. E quais recursos se fizeram necessários para que essa imagem dessa mulher fosse potencializada? Naquela época começou a surgir equipamentos de palco que faziam com que as mulheres fossem suspensas para parecer flutuar ao longo do palco. Mas ainda assim, isso limitava um pouco. Quando as mulheres estavam nos seus solos, como elas poderiam parecer que estavam flutuando? Surgem, então, as primeiras tentativas de uma sapatilha de ponta. Existem muitas versões sobre o verdadeiro criador das sapatilhas de ponta, mas existe um consenso de que a popularização da ponta como um símbolo técnico do balé se deu por causa de uma bailarina chamada Marie Taglioni, uma bailarina italiana. Vale lembrar que a primeira sapatilha de ponta não era como as que a gente tem hoje. Ela era basicamente uma sapatilha de meia ponta com costuras um pouco mais reforçadas e um pequeno preenchimento na frente. Então a força da bailarina
ainda estava muito no próprio tornozelo e não tanto nos ajustes mecânicos dessa ferramenta. Um pouco mais para frente, no século XIX, na Itália, se desenvolveu essa caixa da sapatilha, essa caixa um pouco mais dura que protegia a parte da frente dos dedos do pé. E também um grande marco foi Anna Pavlova, uma bailarina que tinha o pé muito flexível. Então, ela estando nesse meio, ela conseguiu começar a desenvolver uma sapatilha que dava mais suporte para as solas do pé e endurecia ainda mais a caixa, para que as bailarinas conseguissem fazer giros, conseguissem fazer equilíbrios na ponta dos pés. No início, a sapatilha de ponta precisava dar conta de criar essas figuras flutuantes no palco, mas agora é a demanda técnica por giros, por equilíbrio, por velocidade, por saltos que faz com que cada vez mais se desenvolva a tecnologia para que essa ferramenta seja mais segura e também mais eficiente. Hoje em dia, grandes companhias profissionais contam com o apoio de oferecer as sapatilhas feitas sob medida para o pé de cada bailarina. Assim, ela pode ser ajustada em termos de quão firme, o quão larga, o quão comprida é essa sapatilha para o que aquela bailarina deseja. Bem, vamos falar um pouco da estrutura da atual sapatilha de ponta. Como vocês podem ver, elas têm uma caixa dura para proteger os dedos que ficam no chão. Elas têm uma sola, normalmente feita de couro. E elas têm uma palmilha que dita a dureza delas. Então, essa palmilha pode ser mais mole ou mais dura, dependendo da sapatilha. Há um elástico para ajustar o pé à sapatilha. Percebam que o meu já está um pouco desgastado. Fitas para que se amarre ao pé. 2 fitas e um elástico que envolve o tornozelo. Para que a sapatilha de pontas escorregue menos numa apresentação, as bailarinas usam breu. Nós pisamos nessas pedrinhas e elas tornam a parte de baixo da sapatilha bem áspera para criar atrito e a gente não escorregar no chão. São pedrinhas amarelas. E aí você se pergunta, mas Malu, você simplesmente coloca a sapatilha no pé e começa a dançar, como seus dedos não se machucam? Eles se machucam um pouco. Mas nós temos nossas estratégias de proteção. Uma delas é o uso das ponteiras. Elas são essa camada protetora que você coloca em cima da sua meia ou embaixo da sua meia rosa para depois calçar a sapatilha de ponta. Ela pode ser de silicone, pano ou gel. Existem bailarinas que não usam? Existem, mas acredito que é desnecessário, com toda a tecnologia que nós temos, passar por esse desconforto. Outra estratégia interessante é cobrir os dedos com um esparadrapo. Eles vêm de todas as formas e tamanhos. Eles podem ser um pouco mais grossos, podem ser mais finos e da cor da pele, podem ser também transparentes. Também podemos usar curativos comuns e mesmo algodão para proteger os nossos pés. Usamos talco nas nossas ponteiras para que elas fiquem cheirosinhas e não grudem um lado no outro. Protegemos nossos dedos, lembrando, poderia ser por baixo da meia também. Lembramos de colocar o elástico para dentro. Vestimos a ponta. E envolvemos nosso tornozelo. Primeiro com a fita do lado de fora, depois com a fita do lado de dentro. Precisa esconder bem no lacinho. E pronto! Aqui vocês podem ver a diferença entre a sapatilha de ponta e a sapatilha de meia ponta.
Uma bailarina nunca sobe na sua ponta logo depois de tê-la tirado da loja. Ela precisa preparar a ponta, costurar as fitas, costurar os elásticos da forma que fica melhor para os seus pés. E, em geral, as bailarinas precisam amaciar a caixa, seja com água, seja amassando. É um trabalho detalhado e importante. Eu tenho várias sapatilhas de pontas. Algumas mais velhas, algumas mais novas, algumas de cores diferentes. A sapatilha deve ser uma continuidade da sua perna. Então, quando eu danço de meia rosa, eu uso essas sapatilhas. Quando eu danço sem meia, eu busco pintar a minha sapatilha de uma cor semelhante à minha pele. Mas por que eu tenho que pintar? Por que as sapatilhas vendidas são geralmente rosa ou salmão? Isso acontece porque o balé é uma arte europeia. E no início, as pessoas que praticavam eram muito brancas. Isso gerou uma herança de preconceitos. Por muito tempo, foi difícil ver bailarinas negras se profissionalizarem. Felizmente, isso começou a mudar hoje em dia. E nós vemos emergir bailarinas incríveis, negras, latinas, orientais, e algumas marcas de sapatilha estão finalmente produzindo sapatilhas de cores diferentes. É um pequeno passo, mas na direção certa para tornar o balé mais diverso. Outra questão importante é que, ao longo desse vídeo, eu me referi às pessoas que usam a sapatilha de ponta, como bailarinas, moças, porque esse foi o intuito com o qual a sapatilha de ponta foi criada. E ainda hoje, a maior parte das pessoas que faz o uso dessa ferramenta são mulheres. Mas, felizmente, os tempos mudam e hoje há companhias que indicam aos seus bailarinos homens que façam o trabalho das pontas, seja para fortalecimento ou seja também porque estão criando-se trabalhos que são feitos para homens nas pontas, no palco. Ainda é algo muito pouco explorado, mas eu acredito que a dança, nas pontas, fora das pontas, seja para qualquer um. Então, é uma iniciativa incrível para diversificar ainda mais o mundo do balé. Bem, eu espero que tenham gostado dessa breve explicação sobre sapatilhas de ponta, um objeto envolto pela beleza do balé e que demanda muito, muito trabalho. É preciso maturidade e acompanhamento de um profissional para começar a usá-las. Então, caso esse seja seu sonho, busquem orientação profissional antes de qualquer coisa. Muito obrigada e até a próxima!